no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 8. Que diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós agora oramos por nossas crianças, pedindo, continue com elas, com seus professores. Continue, Senhor, nutrindo o coraçãozinho de cada um dos nossos pequeninos e que todos eles se tornem discípulos do Senhor Jesus. Levante também os voluntários para o retorno da classe noturna. Levante o Senhor, e que possamos continuar plantando a boa semente nas nossas crianças. Pai, continue conosco nesta hora. Abre agora o nosso entendimento para ouvir, para pensar, para refletir. E transforme-nos ainda mais a exemplo e a semelhança de Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Na última quarta-feira, dia 21 do 2, um dos maiores evangelistas da história do cristianismo partiu para o paraíso com seus 99 anos. Billy Graham pregou para milhões de pessoas, viajou incansavelmente pelo nosso globo para anunciar a Cristo, a cruz e a salvação, para pregar as boas notícias que salvam. Os dados da sua missão, que continuará operando mesmo sem a sua presença, através do seu filho, apontam que Billy Graham foi o homem que mais atingiu pessoas na história do cristianismo. São centenas de milhões de pessoas alcançadas pelo seu ministério. Em novembro ele completaria 100 anos. Mas o Senhor tinha uma festa mais agradável para ele no lugar para onde ele foi. Ele aconselhou diversos presidentes americanos, diversos chefes de estados em vários países, incluindo a Sua Majestade a Rainha da Inglaterra. Como o rei Davi, tendo servido ao propósito de Deus em sua geração, ele adormeceu. Somente adormeceu aqui na terra para acordar na presença de Deus. Foi sepultado com seus antepassados. O seu corpo sofrerá decomposição, mas com o Senhor ele continuará vivo eternamente. Seu funeral será nessa sexta-feira. Tem links espalhados pela internet, caso você queira ver esse momento de honra, não de tristeza, mas de alegria por alguém que combateu o combate até o fim. Juntamente com o Senhor, com aquele que então não sofreu decomposição, com aquele que vive, Billy Graham voltou para casa como um dia todos nós voltaremos. E este dia será um dia bom. Pouco amém, né? Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Pastor, não fale de voltar para casa. Essa semana alguém chegou para mim e disse: não, pastor, agora não. E eu perguntei: haverá um agora? E a resposta se cala. Mas é impressionante essa nossa briga com a morte, quando deveria ser a nossa doce paz e desejo. Doce paz e desejo de que aquele dia será o dia quando finalmente tudo o que eu celebrei domingo após domingo, dia após dia, eu vou ver. E vou contemplar e vou tocar. Então morrer para filhos de Deus é voltar para casa ou ir para casa. E não um momento de sofrimento, é um momento de passagem. Porque Ele vive. O nosso Redentor vive, o nosso Senhor vive. A mensagem da
de Cristo, a mensagem da cruz, a mensagem da salvação continuará viva. Essa mensagem não é afundada por partidos, por política, por reinos, por desejos, por conchavos. Ninguém abafa Cristo, a cruz e a salvação. E nós somos recipientes dessas boas notícias. E nós devemos viver a dádiva que recebemos, que é a dádiva de compartilhar e de proclamar essa cruz sem vergonha alguma. Não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Não faça malabarismos emocionais, eu não posso falar para esse porque acho que chega desse negócio. Isso é papo da pós-modernidade, que tenta o tempo inteiro dar desculpas do porquê eu não faço o que deveria fazer. A pós-modernidade transforma 2000 anos de história simples. E a história simples é: ouviu, recebeu, reparta, só isso. Mas nós criamos meios, ideias, é ofensivo, é intolerante, não é o momento, é isso, é aquilo, e rasgamos boas notícias. E deixamos de dizer que Cristo, a cruz e salvação, ninguém abafará. Tudo pode cair ao redor, mas Cristo, a cruz e a salvação não cairão. Pois a cruz é encontro de vias, a cruz é junção de caminhos, encruzilhada que transforma. A cruz é horizonte, a cruz é vertigem, a cruz é maldita, a cruz é bendita. A cruz é símbolo de morte, a cruz é símbolo de vida, é emblema do fim, é lembrança do amor. A cruz é para todos, mas a cruz confronta, a cruz é antiga, a cruz é eterna. Como eterna é a vida dada por Cristo, que a morte enfrentou e que a morte venceu. Por isso, com Ele, juntos declaramos: ó morte, onde está a sua vitória? Jesus nela morreu, realizando a sua missão na terra. Jesus nela morreu, mas antes de morrer, num determinado dia, ali no chamado também Lago de Genezaré, mais conhecido como Mar da Galileia, uma multidão tentava ouvir o Cristo, o Messias, que pregava a cruz e a salvação. Gente de todos os lados vinham para ouvir. Gente que queria ter ali uma esperança, ou talvez ver um milagre, ou talvez um pão para guardar na sua bolsa e levar para casa no final do dia. Jesus olha a multidão, olha o mar, vê o movimento, vê barco, vê pescador. E ali, diante desta cena, pescadores, barcos e gente, Jesus viu e Jesus agiu. Guarde isso. Ele entra num dos barcos que pertencia a Simão Pedro e pediu para ele: empurra o barco ali um pouco para mais profundo, para que dessa forma eu possa olhar para mais pessoas e pessoas possam fazer de mim um local focal, central, para eles olharem e eles entenderem o que eu vou dizer. Ele se assentou no barco e, assentado no barco, ele ensinava o povo. Assentado, ele reproduzia o grito dos salmos. Ó, quão bom e agradável que se assentem os irmãos, é o que diz o original. E que sentados juntos os irmãos desfrutem de comunhão que aprende, de comunhão que ensina, de comunhão que ouve, de comunhão que reparte. E Jesus fazia exatamente isso. E ele dá o seu discurso. Infelizmente, o evangelista não nos fala o que ele disse naquele dia. Só diz que ele falou e que, tendo falado e tendo terminado a sua fala, ele diz para Simão, daquele barco, ele diz: vá para águas mais fundas, ainda mais fundas, e lance as redes para a pesca.
Todo mundo já ouviu, hora então de voltar para o trabalho. Todo mundo já foi aqui recompensado pelo que veio ouvir de Cristo, mas eu sei que vocês estavam trabalhando, fizeram uma pausa no dia, estavam lavando as redes quando eu cheguei e falei, presta o barco. Então, para que a vida continue, volte para o fundo das águas e lance as águas. A conversa ali batia na experiência e na proatividade humana que havia sido realizada anterior a esse momento. Pois eles já haviam tentado pescar, não haviam pescado nada, mas ouvindo a voz de Jesus, vem aquela linda frase que conhecemos, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, nós não pegamos nada, mas já que é o Senhor que está dizendo, por causa da tua palavra e do crédito que damos a ela, mesmo neste início de ministério, nós vamos lançar as redes. E o resultado disso é que o lançar das redes traz o inimaginável. Não traz somente peixes, traz muitos peixes. E um barco não consegue mais dar conta de toda a pescaria. Eles têm que dar sinal, venha outro barco nos ajudar. E o texto nos diz que estes 2 barcos quase são afundados pela quantidade de peixe que foi pescado naquele dia. Resultando, então, o entendimento que a prosperidade vem do Senhor, vem do seu comando e vem do seu tempo. É quando Ele diz, é quando Ele fala, é agora, não é quando eu quero. Ou quando o meu business plan aponta para que naquele momento chega, então, a cifra que eu desejo. Quando então Simão Pedro vê isso, vê essa cena, repare, não há uma menção no texto sobre Pedro dizendo, Jesus, que sermão, hein? O senhor falou ali, foi maravilhoso. Não, quando ele viu o que aconteceu, ele vai ao chão, prostrado aos pés de Jesus, e ele disse o que? Afasta-te de mim. Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Senhor, para longe, não há compatibilidade no lixo que eu sou e na beleza que o Senhor é. Senhor, se afaste, Senhor, não dá para continuar essa relação. Todos os seus companheiros estavam perplexos, todos os companheiros fazendo conta, fazendo matemática, trabalhamos a noite inteira, nada aconteceu. Ele vem dar uma palavrinha e tudo acontece. E Jesus olha para ele e diz o seguinte, parece que não é aquilo que ele está esperando ouvir. Afasta-te de mim, a resposta poderia ser, não, eu não vou me afastar de você, vem aqui. Não é essa a resposta de Jesus é, não tenha medo. Se Jesus está dizendo não tenha medo, é porque essa sensação de que sou pequeno diante de Deus, trouxe medo no coração dele. Não trouxe simplesmente uma auto-rejeição, punição ou auto-separação, trouxe medo. E Jesus entendendo o medo, olha, não tenha medo. Medo do que você é. Medo do que você sendo, sim, provoca separação. Não tenha medo. Porque você não vai ser transformado hoje, em 1 segundo, em 1 minuto. Não tenha medo. Não tenha medo de achar que você não é digno, que você não é capaz. Que você não lê como eu leio, que você não entende como eu entendo. Não tenha medo. E talvez quando ele esperasse, então Jesus falou para não ter medo, e ele vai dizer agora, venha para os meus braços, deixa eu te abraçar, e ande comigo, eu vou te consolar, Pedro, já que é para você não ter medo. Jesus também não diz isso. Mas Jesus diz, não tenha medo. Pegue a sua vara, só que não de pescar peixe, e vá pescar gente. Caramba, eu estou dizendo para o Senhor que eu não sou capaz de andar contigo. Eu estou dizendo para o Senhor que as minhas falhas são maiores que meus desejos e vocações de santidade, de espiritualidade. Eu sou terrível, Senhor. E Jesus não diz para ele, ô meu querido, consolo de Deus sobre ti. Shalom Aleichem, paz para todos vocês, está tudo bem.
Ele fala, eu vou fazer de vocês, de agora em diante, desse reconhecimento, desse medo, dessa insegurança, eu vou fazer de você pescador de gente. Será pescador de homens, e então a narrativa se completa. Todo mundo arrasta o barco para a praia, com certeza a peixada deve ter sido maravilhosa. Mas então eles deixam tudo e seguem o mestre. Desde o início do seu ministério, Jesus deixou claro que, primeiro, quando ele via uma necessidade, ele agia. É gente, barco, rede, possibilidade, eu faço. Quando eu vejo gente, barco, rede, espaço, eu falo, será? Quando eu vejo, está tudo aqui, o cenário está montado, eu falo, acho que não convém. Jesus sempre ao contrário, ele vê uma possibilidade, ele diz, é comigo, sou eu agora. Alguns vão precisar me ajudar, eu vou precisar de artefatos, de ferramentas, mas ele vê, ele age. Lembra do homem segundo o coração de Deus, chamado Davi? Igualzinho. Por quê? Porque ele ouve e faz. Quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus de Israel? Eu ouvi, se eu ouvir eu não posso voltar para casa. Todo mundo está voltando para casa e dizendo, não vai dar. Ele não, eu ouvi. O exemplo bíblico, o exemplo de Jesus, o exemplo da Bíblia é, se você viu, você é convidado para ser resposta. E não convidado para ser um fofoqueiro amaldiçoado, que vai aumentar mais o problema. O problema que chega diante de mim é porque eu tenho condições de alguma forma, e são várias as possibilidades de gerar respostas e soluções, e não de agravar mais o problema. Primeiro, então, diante de uma necessidade, ele agia. Segundo, quando ele se assentava, era para ensinar. Era fazer daquele momento um momento de crescimento, um momento gostoso, um momento que acrescente na vida. Ah, pastor, a gente não pode jogar a conversa fora? Claro que pode, claro que deve, claro que é gostoso. O problema é quando só joga a conversa fora o dia inteiro. É só jogar a conversa fora o dia inteiro. Tem um momento em que a conversa surge, pelo menos salmos, hinos e cânticos, e significado, e entendimento de missão, sensação de missão, de vida e transformação. Não é só palavra jogada no vento. Terceiro, Jesus não só falava, mas Jesus manifestava seu poder. Jesus deixava claro que poder acompanha a fé. Fé sem poder não dá. Porque fé sem poder é utopia, é engano, é mentira. O poder é seu? Não, o poder é de Deus, mas a fé e a ousadia é sua. A Bíblia deixa claro que a fé é um desafio. Eu creio, eu vejo, eu não creio, eu não vejo. Eu creio, eu me lanço, eu não creio, eu me sustento, eu me seguro, eu me mantenho. Eu creio, eu falo, eis-me aqui. Eu não creio, eu falo, Senhor, primeiro eu resolvo a minha vida, depois, quem sabe, talvez um dia, oxalá, eu falo com o Senhor. A fé manifesta poder. E nós temos que ter expectativas de poder de Deus. Expectativas do que Deus vai fazer. Expectativas do que Deus faz. E não achar que a fé é simplesmente um grupo de pessoas que ouvem o evangelho, que ouvem uma teoria, vivem de certa forma ela, volta para casa. Não, a fé também é poder de Deus manifestado em nós. Poder que cura, que salva, liberta, transforma pecadores em pescadores. Quarto, o comando de Jesus não depende, jamais dependerá das atitudes dos seres humanos. No sentido de que ele é quem determina o quando as coisas acontecem. E não adianta falar para ele que pescou a noite inteira. E isso então calaria o seu método, ele diria, não, já que tentou, eu não vou fazer nada, então está tudo certo. Não, porque isso demonstra que a soberania é dele e não humana. A soberania é de quem pode mandar, e quem pode mandar a rede encher é ele. É ele.
Então não precisa chegar, mas Jesus, eu fiz, eu tentei. Não, Jesus, fale o que é para fazer. Põe no meu coração. Resultado disso são dois, basicamente. O primeiro é físico. O físico aparece, manifesta-se em redes rasgadas, em barco quase afundado. Em uma palavra, abundância. O a mais do que se esperava. O resultado, segundo, espiritual, é Pedro prostrado no chão, aos pés do Senhor, dizendo: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Além da perplexidade humana dos outros, além da perplexidade que hoje toca tanta gente e vai deixando gente cada vez mais, não, mas a sociedade está estranha, está com problema, a vida, o mundo, os caminhos, aquilo que estamos enxergando o tempo inteiro, ouvindo a juventude falar e viver e adquirir e assimilar, o que para mim era uma catástrofe, para a juventude de hoje é totalmente normal. E essa perplexidade não deveria se tornar em perplexidade, porque esse mundo jaz no maligno, mas precisaria se transformar em perplexidade, que entende que nosso Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer. E por último, a resposta do Senhor mostra que nós não somos chamados para ter medo, mas somos chamados para pescar. Então não tenha medo do seu pecado, não tenha medo dos seus defeitos, não tenha medo da certa consciência de que somos pequenos diante da grandeza de Deus. Não se afaste de Deus, meu irmão e minha irmã, por constatar que você é pecador. Não diga: Senhor, eu vou para longe porque eu sei quem eu sou. Não, vem para perto, pois perto dele nós somos transformados. Portanto, escute isso. A resposta de Pedro não é um padrão para ser seguido. A resposta de Pedro não é a linda frase que eu devo ter na minha boca para dizer: Senhor, como Pedro eu oro, afasta-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Não é exemplo. Afasta-te de mim é linguagem humana. A linguagem divina é: venha como você está. E quando eu falo venha como você está, os da velha guarda já falam: é para quem não aceitou Jesus. Eu digo: não, é para todos. Porque assim como eu estou hoje, neste domingo, eu chego diante dele. E amanhã, quando eu acordar com os dramas da segunda-feira, eu vou de novo diante dele. E assim por todos os meus dias. Não somente venha, pois muitos já vieram. Quem ainda não veio, sim, venha pela primeira vez. Venha, diga para ele: eu preciso de ti, como cantamos. Eu tenho sérios problemas, irmãos, e pode me culpar, pode me criticar, eu recebo todas elas. Eu tenho sérios problemas em dizer para alguém: aceite Jesus. É Jesus quem te aceita. Aceite Jesus. Olha, queridinho, você é maravilhoso. Faz essa força, aceite. Faz essa força, vai ser bom. O mercado da fé vai e fala: você vai ficar rico, você vai prosperar, acabou a doença. Tudo vai melhorar. Aceita Jesus. Vai, vem pelo amor de Deus. E eu consigo ver o contrário, um Deus que fala: eu te aceito, pecador. Eu te recebo, eu te transformo, eu te vivifico. É você que precisa dele, sou eu e não ele que precisa ser recebido no meu coração, porque senão ele vai precisar do divã do Pai para curar a rejeição de seres humanos que não o aceitam. Sou eu que preciso dele. Então, depois de vir até ele, lembre-se que a palavra dele vai ser a mesma: não tenha medo. Mas levanta, levante-se e vá pescar gente. E ao lidar com essa pesca, você vai pôr a mão em rede suja, você vai pôr a mão em peixe podre, você vai lidar com necessidades e elas não acabam. E diante das necessidades, você vai falar: Jesus, me ajude, porque eu sou homem pecador. E encontrei com alguém aqui que faz igualzinho eu faço, que raiva.
diante do diferente, eu vou falar: Senhor, me ajude a entender as debilidades de cada um, porque cada um tem a sua. Jesus que transforma pecadores em pescadores, famintos em saciados. Jesus que transforma a fuga em missão. A fuga do rótulo: eu sou sim um cristão batista. E aí, meu irmão, que lindo. Como é que estão? Como é que está a pesca? Está mais ou menos. Jesus que transforma a incapacidade em possibilidades, em auto-engano, em vida genuína. Nesta manhã, Ele nos chama para revermos o nosso status de pescadores de homens. Não de pecadores, pois isso Ele já sabe e nós também. Mas o status de pescadores de homens. Nesta manhã, o Senhor nos chama para nos marcar com o seu poder, para nos renovar. Ele não quer ver ninguém afastado, ninguém indiferente, ninguém frio, ninguém com fé dominical, insensível e sem frutos. Largue tudo o que te segura, o medo, a timidez, as axiologias que te impedem simplesmente de viver Cristo, a cruz e a salvação, a sua e a proclamação dela. O Senhor nos chama para pescar e a sua vara, meu irmão e minha irmã, é intransferível. Ela é sua, como a minha é minha. A sua vara é para os peixes que Ele te dar, a minha vara é para os peixes que Ele colocar na minha frente. Seja nos rios, nos oceanos, nos córregos poluídos, onde peixes já estão morrendo. Talvez vivendo últimos minutos, segundos, esperando o poder do seu anzol para gerar vida em quem está quase morrendo. Pois pescando nos aproximamos dele, pescando nos tornamos mais como ele. Nessa semana na universidade, uma das professoras disse assim: olha, um dos grandes representantes do movimento psicanalítico entendeu que quando eu faço o bem, a bondade para o meu próximo, então eu cresço como ser humano e isso nutre a vida. Eu disse assim: olha, quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus. Que eu vou atrás e eu faço o bem. Eu gero o bem. Eu perdoo como Ele perdoou. Eu estendo a mão. Eu não me prendo no passado. Você não sabe o que aconteceu no passado entre nós. Nem quero saber, me poupe disso. Prefira o perdão da cruz de Cristo e da salvação que é para todos nós. Na pescaria percebemos o quanto dele precisamos e por dele precisar, então buscamos mais. Sentados deixamos de entender as necessidades, não pedimos nada e achamos que está tudo bem. Na ociosidade da espiritualidade que tem Cristo como adereço, a carta de salvação ao mundo, a frieza domina e os abismos da insegurança que são e representam a antítese do nosso chamado crescem. E de abismo a abismo nós caímos. Mas na fé, de monte a monte, de montanha a montanha, com passos firmes, como os da coça, com pés que são reluzentes pela pregação do Evangelho, que proclamam boas notícias a todos. Jesus não só apazigua o homem das suas incapacidades, Jesus não só deixa claro que sim, Ele é poderoso, mas Jesus nos convida a fazer o que Ele fez. E Ele pescou gente. E Ele quer que você e eu façamos o mesmo. Vamos ficar em pé. Sim, Jesus.
Sim, Jesus, a vontade é de dizer o que não deve ser dito. A vontade é de dizer: afasta-te de mim, pois eu sou pecador, não tenho condições alguma. A vontade é essa. Mas o Senhor lança fora o medo. E nessa manhã eu te suplico, Senhor, lance fora todo o medo. Medo encarnado na mente, medo que se transforma em pânico, medo que se transforma em justificativas, medo que se transforma em fuga. Quebre o medo nessa manhã, Jesus, nós te suplicamos. Pois lá no fundo parece que é Ele que mais cala do que nos promove a falar. Arranque o medo nesta manhã. Arranque os diálogos conosco, mesmo diálogos que tentam apaziguar o que não é pacificado por nada. Pois porque o Senhor quis, quando pescamos, também somos transformados. Quando anunciamos também para nós. E relembramos que não somos os filhos melhores, mas somos e representamos mais um dentro da família que é tua, espalhada pela terra. Então, Jesus, nós te suplicamos, livres do medo, faça-nos obedecer a tua doce voz, voz que compartilha o que foi e o que é. Faz isso em nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém.